Saudações, eu estou refazendo o vídeo sobre a visão de Xi Jinping do socialismo com características chinesas para a construção de uma sociedade ecológica moderadamente próspera, porque o vídeo da primeira estava prejudicado por um áudio ruim, correto? Então vamos lá. Xi Jinping percebeu que o paradigma da civilização ecológica é uma transformação não só da sociedade chinesa, mas da sociedade humana, em direção a melhores requisitos, tanto subjetivos quanto objetivos. Okay? Mas quais são esses requisitos? Bom, a gente tem que se lembrar que na visão do socialismo com características chinesas, de Xi Jinping, são 4 os pilares: segurança para o povo, estabilidade para o Estado, bem-estar para a população e respeito à natureza. Então, lembre-se desses 4 pilares, eles são muito importantes. Bom, Xi Jinping, ele começa historicizando a questão, dizendo que 300 anos atrás a Revolução permitiu a civilização industrial, que foi uma grande transformação civilizacional, ele não nega isso. Só que o século XXI, diz ele, vai presenciar uma transição de sociedade industrial para uma civilização ecológica, e essa vai ser uma nova mudança na civilização humana. Na verdade, o que ele está fazendo é uma crítica ao capitalismo. Ele está falando, não, o capitalismo vai acabar, não porque vai ter uma grande revolução de nível global, como prevê o Trotsky, certo? Não, ele vai acabar porque ecologicamente ele não se sustenta. Eu já expliquei sobre isso. O capitalismo ele se funda numa premissa econômica absolutamente falsa, lançado pelos marginalistas, mais de 100 anos atrás. Eles diziam que a base, a premissa central da economia é que os recursos eram infinitos. E isso é uma bobagem enorme. Os recursos não são infinitos, correto? Tá óbvio aí o mundo mostrando isso, tá certo? Então ele parte dessa constatação, ele está fazendo uma crítica ao capitalismo. Ele fala que essa é uma das principais teses científicas e uma das discussões mais importantes, correto? E foi o ponto ápice, o ponto aprecial da celebração do 9º ano de ascensão de Xi Jinping, correto? Então, civilização ecológica é um conceito muito importante do pensamento dele. Inclusive, nas próprias palavras, ele diz o seguinte: a civilização ecológica é o progresso da sociedade humana com grandes resultados. A experiência humana original da civilização evoluiu para a civilização agrícola e daí para a civilização industrial. E agora vai emergir uma nova civilização, que é exatamente essa civilização ecológica. Perfeito? Muito bem. Xi Jinping deixa claro que é necessário não só uma transformação da sociedade, como uma transformação da teoria econômica, que também deve ser ecológica da civilização, certo? O que significa, o que implica que a própria sociedade, a própria civilização industrial vai ter que se transformar, certo? Então, ele e o Partido Comunista Chinês busca conferir valor, conferir uma base teórica para essa nova civilização ecológica, que, vamos lembrar, é socialista. Daí a ideia de moderadamente próspera. Xi Jinping tem 2 visões marxistas muito interessantes. Vamos lembrar, ele é um teórico do marxismo. A primeira é que ele entende que se houver ricos, se você objetivar buscar ricos na sociedade, fatalmente você vai produzir pobreza, certo? Então, por que ele fala numa sociedade moderadamente próspera? Esse é um princípio muito socialista. Não dá para todos ficar ricos, nem para alguns ficarem ricos. O que é possível e desejável é uma sociedade onde todos tenham moderadamente tudo aquilo que necessitam. E isso é respeitar não só a sociedade humana, como respeitar a própria natureza. Ele diz textualmente: prestar atenção nos recursos pelo valor total, buscar o ser humano e a natureza, o desenvolvimento harmonioso, com valor filosófico, da economia política marxista até a teoria da inovação. Isso são as bases da nova era da civilização ecológica. A construção desse determinado estágio de construção humana e da natureza, em vista de uma harmoniosa sociedade moderna, que deve ser executada por leis especiais. A construção da sociedade ecológica, da civilização ecológica, é uma resposta da nação chinesa ao desenvolvimento sustentável e está relacionada ao que foi discutido em Kunming, perfeito? Organizada pelos chineses para acelerar coordenações nacionais e internacionais. Tranquilo?
houve uma reunião da ONU nessa cidade, em Kunming. Então, basicamente, eu estava discutindo a biodiversidade. Perfeito? E o ponto-chave, gente, o ponto-chave é que Xi Jinping não é um burro, sabe? A gente vê esses governantes, você tem desde aqueles que são psicopatas, como Macron, até os seres humanos absurdamente incompetentes, como Liz Truss, e pessoas que não têm caráter, não têm grandeza física, moral, estatura para ser governante, como o Scholz. Certo? Olaf Scholz, aquele é uma doença. Como é que um homem daquele chega a chanceler da Alemanha? Na verdade, a gente imagina como ele chegou, né? Mas agora a Europa, o mundo inteiro está vendo as consequências. De toda forma, a questão que eu acho muito importante é que ele compreende que uma sociedade baseada no capitalismo vai destruir o planeta. Então só é possível uma sociedade que seja ecológica e que, portanto, não seja capitalista, portanto, que seja socialista. Essa é uma visão, perfeito? É uma visão do socialismo baseado não só nos princípios marxistas, que ele em momento algum nega, mas em princípios de desenvolvimento sustentável. Só que não aquele desenvolvimento sustentável do verdismo alemão, um desenvolvimento babaca que ignora as pessoas, sabe? Um desenvolvimento burocrático baseado em método, não. É um desenvolvimento baseado em princípios do socialismo e de responsabilidade. Porque é essa a questão. A natureza é um bem para todos. Então não se pode permitir a nenhum indivíduo, nenhuma empresa que destrua o patrimônio que é comum. Não só de uma comunidade, como de uma região, como de uma nação, como do planeta. Então esse é um princípio muito importante. Correto? Pois bem, ele também diz textualmente que a nova revolução da civilização humana é fruto de poderosas tendências históricas. Isso é marxismo histórico e dialético. Condensando a filosofia oriental, reparem, então ele já coloca a sabedoria chinesa, condensando a filosofia oriental, a sabedoria e a história. A civilização ecológica é a rejeição científica da civilização industrial. O secretário-geral Xi Jinping aponta, portanto, que a civilização, em essência, trata-se não de contrapor-se uma civilização ecológica chinesa a uma eventual civilização industrial ocidental, mas de estabelecer uma relação intrínseca, mais recentemente estabelecida. Compreender os principais argumentos científicos dessa discussão é importante para o completo entendimento do que é a civilização ecológica, que é a culminação da civilização industrial. E isso também é muito marxista, porque é muito materialismo histórico e dialético. De toda forma, voltando, a culminação da civilização industrial desenvolvida para uma determinada etapa da produção, como realização não só do ser humano e da sociedade humana, como também da natureza, na busca do desenvolvimento harmonioso de novas exigências. Certo? Esse é um ponto. Em contraste com o obscurantismo bárbaro, individualista, ele está fazendo uma crítica feroz ao liberalismo, construir uma civilização ecológica é um grande plano que diz respeito ao bem-estar do povo e ao futuro da nação. Vejam os conceitos. E é uma parte importante da realização do sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação chinesa. Vamos lembrar que, em 7 de setembro de 2003, o secretário-geral, Xi Jinping, fez o famoso discurso da Universidade de Nazarbayev, no Cazaquistão, no qual nós já falamos no outro vídeo, em que ele disse textualmente: queremos tanto águas límpidas quanto montanhas exuberantes. Mas eu prefiro que haja águas límpidas e montanhas exuberantes. Quer dizer, o conceito de montanha exuberante é prosperidade, águas límpidas é natureza. E ele quer as duas coisas juntas, certo? Como isso é possível? Sem individualismo, sem liberalismo, sem capitalismo. Resumindo, isso só é possível dentro de um modelo socialista. Perfeito? Então, basicamente, as ideias são essas. E eu vou repetir uma coisa que é muito importante para completa compreensão da ideia de Xi Jinping para a construção de um socialismo com características chinesas e construção de uma sociedade ecológica moderadamente próspera. Vamos relembrar os 4 pontos dessa visão, que é dele, que é do partido, que é da China. Primeira, um bom ambiente ecológico é fundamental para o bem-estar das pessoas. Segundo, proteger o meio ambiente é proteger a produtividade. Terceiro, compreender a construção ecológica com ideias sistemáticas de engenharia, ou seja, tem que ter trabalho envolvido, tem que ter mudança.
E quarto, implementar o mais rigoroso sistema de proteção ecológico e ambiental, certo? Xi Jinping, vamos mais uma vez relembrar, que ele diz que os recursos e o meio ambiente são bens públicos e qualquer dano e destruição a eles deve ser responsabilizado. Os quadros dirigentes que tomam decisões cegas, independentes do ambiente ecológico e que produzem sérias consequências devem ser responsabilizados e essa responsabilidade deve ser pela vida. Ou seja, ele diz, você não pode bagunçar o ambiente local, depois dar um tapinha na bunda de alguém e ir embora. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, você tomou uma decisão. Se 40 anos depois de tomar essa decisão, um grave dano ambiental foi causado por ela, você vai ser responsabilizado. E a punição para certos tipos de responsabilidade na China é a morte. Então ele está deixando muito claro que isso não é um blá blá blá, não. Essa é realmente a perspectiva, essa é realmente a teoria e essa realmente será a prática da construção da nova e poderosa China para o século XXI, certo? E que já começou, certo? E que já começou. De fato, se você vê os maciços investimentos em energia eólica, em energia solar, na busca de fusão nuclear, quer dizer, as fontes de energia são o que mais poluem. Xi Jinping entende isso, que você tem que superar os hidrocarbonetos, então ele está buscando superar os hidrocarbonetos. Ele está buscando também a superação de um modelo de agricultura tóxico e poluente e ele pretende implementar uma série de mudanças em toda a China que transforma a visão dele na prática e na realização de uma sociedade que de fato sirva de modelo para o mundo, porque é exatamente o que o mundo precisa e urgentemente. Perfeito? Muito obrigado pela paciência.